se eu te contar que colágeno do amor também existe? E hoje eu vou te explicar o que é, só que infelizmente não é tão bom assim, tá? Você já ouviu falar no processo de glicação? Todo mundo fala, glicação, sua pele está glicada. O que que é isso? Então hoje eu vou te explicar para não restar mais a menor dúvida, tá? E esse processo está diretamente relacionado ao processo de envelhecimento, tá? E se agrava quando nós estamos na menopausa. Então vamos lá, eu vou explicar aqui hoje de uma forma diferente para ficar mais didático. Eu vou tentar resumir e tentar ser o mais clara possível. Então eu vou usar palavras que vocês possam entender. Então vamos lá. Glicação. Então vamos separar aqui essa palavra. Glic vem de glicose, né, que é açúcar, e ação de ação. Então, o nome mesmo já diz. Então, é uma ação, que ação que esse açúcar ele faz no nosso organismo. Então, vamos lá. Quando a gente tem uma dieta muito rica em açúcar, e aqui eu não estou falando somente de morango do amor, sobremesa, bolo, doces, não, eu estou falando de todos os carboidratos simples, que é pão, macarrão, tá? E assim por diante. Quando eu tenho um excesso, essa alimentação rica nesses açúcares, o que que acontece? O açúcar necessário, eu não consigo que vá todo para a célula, né? Porque uma parte, a nossa célula precisa de um açúcar para energia, né? Mas o açúcar em excesso, a célula não consegue absorver, não vai utilizar, né? O nosso organismo não vai utilizar da forma benéfica e ele vai ficar circulante no nosso corpo, tá? Então, esse açúcar circulante é que vai prejudicar, tá? Aqui existem outros fatores, como o pé diabetes, vocês já ouviram falar, né? Que é um estágio bem avançado dessa glicação em caso de pacientes diabéticos, que daí é uma outra história. Hoje aqui nós vamos falar mais relacionado à pele, tá? Então, esse açúcar circulante, ele vai formar agentes avançados de glicação. Então, o nosso colágeno lá, que são fibras, né? Ele vai. O que, que vai acontecer? É como se eu tivesse derramando, pegando essas fibras de colágeno e passando, gente, vou falar a grosso modo, passando na calda de caramelo do morango do amor, para que vocês entendam, né? Então, o que, que acontece com isso? Ele fica endurecido esse colágeno. Então, a pele vai perdendo o quê? A firmeza, vai perdendo a elasticidade e ele vai se degradando, tá? De forma não enzimática, e sim de forma por meio de glicação, porque existe uma outra forma enzimática de degradação desse colágeno, que eu venho explicar para vocês depois, que se agrava com o envelhecimento, se agrava com a menopausa também, tá? Então, o que vai acontecendo que essa fibra de colágeno vai se degradando com esse excesso de açúcar. Isso que é a glicação que tanto se fala, né? Existem hoje no mercado ativos na cosmética, né, que eu posso colocar ali no skincare, que vai desglicar, né, vai tirar esse processo do meu rosto. Tem. Tem ativos que vai impedir que aconteça essa glicação ali de forma localizada no rosto? Tem. Mas o interessante, né, gente, e assim, eu como um profissional da saúde, eu preciso orientar o meu paciente que a melhor forma de eu prevenir isso e de eu alterar esse quadro seria com alteração da alimentação, eu ter uma alimentação equilibrada, né, com menos açúcar, né, se eu não puder tirar totalmente, mas com menos açúcar, alimentação mais saudáveis, hábitos de vidas mais saudáveis, como academia, um bom sono, escolher bem os alimentos. Veja bem, não é aquele docinho que você come vez ou outra que vai fazer que aconteça todo esse processo, mas é o excesso, né, gente? Então, no nosso organismo tem essa questão. Então, esse aqui é uma glicação
causada por um fator externo que a gente tem como prevenir, né? Claro, existem aqueles fatores internos que, por exemplo, aquele diabético dependente de insulina, que é o diabético tipo 1, ele vai precisar, ele tem esse fator de glicação no organismo dele, mas por uma questão interna, né? Que aí é outra situação. Mas esse aqui, relacionado a hábitos de saúde, hábitos alimentares, são fatores externos. Então, é o que a gente chama a nossa epigenética. Então, a gente tem como mudar isso aí para a gente reverter essa situação aqui, que ninguém quer, né? Ninguém quer. Qual é a mulher que quer o colágeno degradado? Não. A gente sabe que para a gente produzir colágeno é algo difícil. É difícil. Quanto mais tarde fica, né? Quanto com a idade, com a menopausa, fica ainda mais difícil, porque a gente luta contra vários fatores. Então, não é tão simples assim. A gente luta contra a questão da glicação, a gente luta contra a questão da degradação enzimática, que depois eu vou falar para vocês, oxidação, a questão do sono. Então, assim, o procedimento, para eu poder fazer ali, botar um bioestimulador, ou fazer peelings, todos os procedimentos que vão fazer o estímulo de novas fibras de colágeno, se eu não estou ajudando, colaborando, se o meu organismo não está também adequado, se eu não vejo como que adequar meus hábitos de saúde, esses procedimentos, esse estímulo vai ficar muito mais difícil. É só um exemplo, por exemplo, a gente vai para a academia para criar músculo, né? A gente vai, e não é fácil, não é da noite para o dia, né? A gente precisa ter uma ingesta maior de proteína, tudo isso. Então, assim, Débora, então eu vou tomar colágeno. Gente, tomar o colágeno, a gente já sabe hoje que ele por si só não vai fazer tanta diferença, principalmente se você não tem os hábitos de vida tão saudáveis assim, né? Porque quando o nosso organismo está em déficit, os nutrientes que a gente toma, em primeiro lugar, vai lá para os órgãos vitais. A pele, cabelo são os últimos que vão receber essa reposição, tá? Então eu preciso saber quando eu vou tomar esse colágeno. Então, quando eu vou fazer um estímulo de colágeno num procedimento, mas que eu tenho uma alimentação rica em proteína, né? Que eu estou tentando, fazendo uma higiene do sono, tentando regular esse sono, meu intestino está funcionando bem. Então, são N fatores, tá? Por isso que é tão importante que a gente tenha essa visão integrativa, tá? Não veja a pele como um órgão à parte, não, ele é um órgão e faz parte do nosso corpo, e sempre vai refletir aquilo que o nosso organismo está nos dizendo, tá? Então fica aí o recado. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre, claro que eu falei de uma forma muito resumida, esse processo, para que vocês possam entender esse processo de glicação, tá? Então não exagerem no morango do amor, porque senão o seu colágeno vai caramelizar e vai quebrar.